Roma parecia grandiosa vista de fora, templos gigantescos, arenas lotadas e soldados marchando pelas ruas davam a impressão de um império perfeito, mas por trás daquela imagem existia uma realidade brutal. Milhões de pessoas viviam sem liberdade, trabalhando até a exaustão para sustentar o poder romano. Escravos limpavam casas, construíam estradas, carregavam pedras e morriam lentamente nas minas. O império dependia completamente desse sistema para continuar existindo. A escravidão em Roma não era escondida, ela fazia parte da rotina. Crianças cresciam vendo pessoas sendo vendidas em mercados públicos, como simples objetos. Famílias eram separadas sem qualquer piedade. Homens eram avaliados pela força física, mulheres pela aparência e capacidade de trabalho. Para os romanos, possuir escravos era algo normal. Quanto maior a riqueza, maior era o número de pessoas vivendo sob controle, dentro da casa de alguém poderoso. Muitos escravos eram prisioneiros de guerra, outros nasciam presos dentro daquele sistema cruel, alguns eram vendidos por dívidas, outros sequestrados em regiões conquistadas pelas legiões romanas. Em poucos dias, uma pessoa podia perder seu nome, sua família e toda sua identidade. A partir daquele momento, sua vida passava a pertencer completamente a outra pessoa, e qualquer tentativa de resistência podia terminar em punição pública ou morte. A vida cotidiana dependia do tipo de trabalho realizado. Alguns escravos serviam vinho durante banquetes luxuosos, dentro de mansões romanas. Outros trabalhavam no campo sob calor extremo, passando horas carregando pesos sem descanso adequado. Existiam também os gladiadores, homens obrigados a lutar diante de milhares de pessoas sedentas por violência. Para muitos deles, sobreviver mais um dia já era considerado uma vitória dentro daquele mundo brutal. As minas romanas eram consideradas um dos piores destinos possíveis. Escuridão constante, calor sufocante e trabalho pesado destruíam lentamente o corpo humano. Muitos escravos morriam poucos meses depois de chegar nesses lugares. Não existia descanso verdadeiro, não existia segurança, apenas dor, exaustão e medo constante. Mesmo assim, Roma continuava crescendo, construindo monumentos gigantescos, sustentados pelo sofrimento invisível de milhares de pessoas esquecidas pela história. O mais assustador talvez seja perceber como tudo isso era tratado com naturalidade. A violência fazia parte da rotina romana, castigos físicos eram comuns, humilhações públicas também. Um simples erro podia gerar espancamentos severos, e ainda assim, a sociedade continuava funcionando normalmente ao redor daquele sofrimento. Enquanto alguns viviam cercados por luxo e conforto, milhões de pessoas sobreviviam apenas como ferramentas humanas descartáveis dentro do maior império da antiguidade. Mesmo diante de tanta crueldade, muitos escravos ainda tentavam manter alguma esperança. Alguns sonhavam conquistar a liberdade, outros apenas desejavam sobreviver tempo suficiente para escapar das piores formas de trabalho. Existiam casos raros de escravos libertos que conseguiam reconstruir parte da vida, mas para a maioria, a realidade era diferente. O medo constante, a exaustão física e a perda da própria identidade destruíam lentamente qualquer sensação de futuro ou pertencimento. Hoje, quando olhamos para as ruínas de Roma, normalmente pensamos em grandeza, poder e conquista, mas raramente pensamos nas pessoas que sofreram para construir tudo aquilo. A escravidão romana não foi apenas parte da história do império, ela foi a base que sustentou seu crescimento durante séculos. E entender como era viver naquele sistema, talvez seja uma das formas mais importantes de enxergar o lado sombrio de uma das civilizações mais famosas da humanidade.